Amém, amados? Fala comigo assim: vasos de Deus. Você sabia que você é um vaso de Deus? Porque o versículo último que nós lemos aí na tradução atualizada fala: porque ele é um instrumento que escolhido. Só que na tradução corrigida, quem tem aí vai ver o seguinte: porque ele é um vaso que escolhido por mim, para levar o meu evangelho aos gentios, aos reis. E Deus usou este homem como tocha em suas mãos, para queimar toda aquela Ásia, pelo poder do Espírito Santo. E ele foi um grande missionário do Senhor. Este Saulo, ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os do caminho. Antigamente os crentes eram chamados de os do caminho. Hoje são chamados no Brasil evangélicos. E misericórdia o que está acontecendo no nosso país, né? Mas na época do século XVI, os crentes ficaram sendo intitulados como os protestantes, porque protestavam contra a idolatria, protestavam contra a venda de indulgências, protestava tudo aquilo que entrava dentro da igreja, que entrou como superstição. Os crentes, os protestantes, protestavam. E hoje nós protestamos muito pouco, não é? Hoje fiquei sabendo que o irmão Joel falou sobre perseguição, porque eu creio também que a igreja não vai isentar de passar pela grande tribulação. Essa ideia que alguns têm: Jesus vai voltar, arrebata um bocado de crente, coloca no lugar, fica lá 1000 anos, o Espírito Santo vai sair da terra, o povo vai morrer. Você crê assim? Tudo bem, vai crendo aí. Eu creio que nós vamos passar pela grande tribulação. Mas escuta bem, aí ele pegou aqui autorização, cartas das autoridades. Ele fazia parte de um sinédrio, este Saulo, um homem de uma inteligência tremenda, poliglota. Ele era conhecedor de toda a cultura greco-romana na época. Ele era uma autoridade do sinédrio, como eu lhes disse, criado aos pés de um grande sábio fariseu chamado Gamaliel. Era uma autoridade na época, se tornou um fariseu também. E ele tinha uma birra no seu coração, ele tinha uma ira contra os crentes. E aí ele pega e vai na estrada de Damasco ao encalço dos crentes. Inclusive, se você vê o capítulo 8 ou 7, vai falar exatamente quando o grande diácono, presta atenção, diáconos, o grande diácono Estevão foi levado em praça pública, arrancaram suas vestes e apedrejaram-no naquela rua. E diz o texto lá que jogaram as vestes de Estevão aos pés de quem? De um jovem chamado Saulo. Saulo consentia com a morte ali, o que eles estavam fazendo com Estevão. Então ele vai ao encalço dos crentes com um grupo de pessoas, de homens, e quando eles de repente manifestam uma luz forte, e ele então já cai no chão, quando ele ouve a voz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Quando alguém persegue um cristão, um servo de Jesus, está perseguindo o próprio Cristo. E é interessante a declaração que ele fala, porque ele fala assim: quem és tu, Senhor? E a palavra no grego era Kyrios, era Senhor César. Era a ideia de que a palavra Kyrios dava a ideia de déspota. César tinha altar em adoração a ele, aquele imperador, em vários locais, e todas as pessoas diziam: Kyrios César, César é o Senhor. Pensa bem, quando ele cai por terra, já houve uma operação do Espírito Santo no coração, na alma de Saulo. Porque quando ele cai, ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ele já diz: quem és tu? Kyrios. Olha para você ver, não é mais César. Quem és tu, Senhor? Quem é este ser que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele fica por um tempo com os olhos vedados. Depois ele ouve uma voz dizendo: olha, vai para a rua, para Damasco, para a casa tal, na rua direita,
e porque vai acontecer algo. E ele vai para lá, Deus dá uma visão a Ananias, dizendo: Ananias, vai na rua direita em Damasco, porque tem um homem lá, apelidado de Saulo de Tarso. Vai e impõe as mãos sobre ele, para que ele fique cheio do Espírito Santo. E aí Ananias fica assim meio preocupado: Senhor, nós temos ouvido muito deste homem, o que ele tem feito com a igreja, com os do caminho conosco. Inclusive ele pegou autorização para vir aqui, para destruir-nos. Aí Jesus fala assim: vai, porque ele é um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu evangelho. Deus que escolhe, irmãos, glória a Deus. O Senhor que toma a iniciativa de nos escolher. De vez em quando a gente ouve alguém falando assim: olha, ô moço, mas eu tenho um cunhado meu, cara difícil, viu, pastor Eugênio? Cara difícil, aquele lá não converte não. Aí a gente ouve outra irmã dizendo assim: pastor, meu irmão até trazer oferta na igreja ele traz, só falta mesmo, na verdade, pastor, só falta ele batizar. Meu irmão, não existe pessoa fácil ou difícil. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E muitas vezes aquela pessoa, coração duro, como Paulo aqui, como Saulo, empedernido, um homem difícil, uma mulher difícil, aquele homem que bebe, aquele homem que fala palavrões, aquele homem ignorante, estúpido, que pega no seu pé, e de repente a graça de Deus o alcança, molda, muda, transforma, e aqui ele vai estar dando glória a Deus. Vaso escolhido por Deus. Primeira coisa, é Deus que escolhe os vasos. É Ele que escolhe. Foi Ele que me escolheu lá em Salinas, em 1983. E quando Ele escolhe e chama, cada um Ele chama de uma maneira específica. Deus tem as multiformes maneiras de agir na vida das pessoas. Entende? A graça de Deus é interessante. De repente ele usa um programa na rádio. Eu contei quinta-feira aqui, eu estava no centro, saindo de uma loja, uma bomboniere lá. De repente o camarada: ei, pastor Eugênio, é o Bênção. Eu chamo todo mundo de Bênção. Ei, Bênção. Ele foi atrás de mim e me puxou assim: vem cá, moço. Eu falei: que foi? Ele falou assim: moço, eu quero te contar aqui, há mais de 15 anos, ou foi 10, eu não lembro mais, eu te ouvia naquela alva, foi 15 anos mesmo, que era na antiga alva. Eu ouvia e converti. Eu estou na igreja tal, servindo ao meu Deus. Deus usou um programa de rádio. Deus pode usar um folhetinho. Tem a história de um homem em Portugal, um homem do exército, que ele vindo lá do comando de lá, sei lá, ele está na rua, de repente aquele contorno, como é que chama aquele negócio lá? Enganchou ali um folhetinho, e ele pegou, tentou tirar aquele negócio, o negócio não saía, ele foi acompanhando, não saindo, ele pegou, resolveu colocar ali na sua farda. E depois um dia lá, naquela semana, diz que ele pega aquele folhetinho e começa a ler, e aquele folhetinho tinha ali uma palavra de salvação, e ele converteu. Você está entendendo? Cada um aqui poderia vir aqui e dizer como que Deus mudou teu coração, como que Deus te chamou. Ele tem as várias maneiras de agir. Ele é um Deus que ele tem na sua sabedoria. Ele usa todos os meios para converter o vaso que desde antes da fundação do mundo ele escolheu. E quem sabe ele te trouxe aqui para dar essa palavra para você, porque você é um vaso escolhido por ele, para fazer uma obra maravilhosa, para encher você do Espírito Santo, para transformar a sua vida. Então eu quero dar uma palavra para as irmãs aqui, que seu marido não é crente, que seu filho não é crente, uma pessoa que você tanto ama que não é crente. Ora a Deus e deixe o tempo de Deus. Deus tem o tempo de agir na vida de cada pessoa. Eu vou falar semana que vem na outra, no lançamento do meu livro aqui. Mas eu estava lá em casa. Eu não gostava quando os crentes iam lá em casa. Minha mãe já falava desde quando eu era mais novo lá, com 5, 7 anos de idade: você não passa de frente daquela igreja dos crentes, eles têm parte com um capeta. Era uma coisa que minha mãe falava direto. E nem passa diante da maçonaria, porque tem um bode lá com um olho grande, que ele pega você e leva lá e acabou.
E eu tinha na minha cabeça, quando eu passava na frente da igreja dos crentes, eu já passava para o outro lado. Então meu irmão Jairo converteu, Maria Ângela, Betânia, Roberto estavam na igreja firme, já haviam batizado. E eu não gostava. Mas naquele domingo, eu havia tomado uma queda de moto. Fui para Taiobeiras, tomei uma queda, arrebentei todo. A moto estava toda bagunçada. Tinha ido no médico ortopédico, tirou algumas pedrinhas que estavam no meu corpo, nas minhas costas, pequenas pedrinhas. E naquela noite, a mocidade tinha um princípio de ir nas casas, depois do culto, para cantar. E foram lá em casa. E lá, quando eles começaram a cantar, eu resolvi sair lá do meu quarto. E aí eu fui para a sala e fiquei lá com os braços cruzados. Aí de repente o Uca abriu Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegam dias e anos, dos quais dirás, não tenho neles mais contentamento. Quando ele terminou de ler essa palavra contentamento, o Espírito Santo já havia feito a obra no meu coração. É o Espírito que faz a obra, meu irmão. E não adianta a gente querer. Tem hora que a pessoa fala assim: pastor Gênio, eu trouxe meu primo aqui hoje na igreja, viu? Sou capricha, pastor Gênio. Capricha, eu trouxe meu primo na igreja hoje. Qual é a mensagem que você vai pregar hoje? Você não faz muita gracinha hoje não, viu? Capricha aí. Aí eu prego e vai, e de repente a gente soa. E a pessoa fala assim: ah, esse pastor é muito exibido. Tá nem aí para mim e nem para você. Aí de repente ele vai num lugar aí e o Espírito Santo usa alguém para falar, entende? É assim, irmão. Nós não sabemos como que ele vai agir. É o que o apóstolo Paulo fala: ou fora do tempo, no tempo, prega o evangelho, pregue a palavra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que você é vaso de Deus. Deus te escolheu, e este Deus que te escolheu, Ele está moldando você. Glória a Deus. Então prepara, porque Deus está te moldando. Talvez tem gente aqui nessa noite que veio aqui passando lutas, dificuldades, problemas. Você está angustiado. Escuta o que eu vou falar com você, irmão. O Deus que é oleiro, que te escolheu como vaso, Ele está agindo na tua vida. Eu, estudando sobre essa questão dos tipos de argilas que existem, mais de 80 tipos de argila, de barro, mais de 80 para fazer vasos, argila. E tem algumas que tem, eu estava vendo o vídeo, vários homens fortes, aqueles braçudos, sabe? Eles pegavam aquela argila ali, pegavam uns porretes bem grande e começava a bater naquela argila, batia naquela argila para ela começar a dar prega, dar liga, isso. Algumas têm de usar um produto já hoje nessa modernidade e pós-modernidade. Cada um de nós é feito, permita-me dizer isso aqui, com barro, com argila, ainda que é do mesmo barro e do pó, mas com argilinha diferente. Tem umas pessoas que Deus tem de permitir a luta, Deus tem de permitir problemas, Deus tem de permitir uma tribulação, porque para tratar tem de ser assim. Eu sou uma dessas pessoas. Um dia eu empurrei com Deus. Eu falei com vocês aqui já. Eu conheci um pastor aqui, o meu amigo, o pastor Fabiano. Um dia ele falou para mim: ô Geni, que é? Rapaz, eu ganhei um carro. Eu falei: mas ganhei um carro, rapaz? Eu nunca ganhei carro. Aí passou um tempo depois, ele falou assim: ô Geni, você acredita que eu ganhei um lote? Eu falei: mas que desgrama que esse carro ganha? Cara, não ganhei nada. Tem hora que a gente é assim, sabia? Tudo na minha vida, eu estou dissertando alguma coisa sobre eu e Giselda, um romance, e eu falo quando nós começamos a apaixonar. E nessa minha dissertação eu começo a falar exatamente o meu temperamento difícil que Deus teve de tratar comigo. Entende? E tem algumas pessoas que Deus tem de tratar diferente das outras. Diferente. Ontem eu tive uma palestra aqui sobre família, casais. Aí eu estava vendo Meriel falando assim, eu falei assim: moço, Giselda, não tem nada disso. Graças a Deus por isso. Eu nunca tive problema assim com Giselda. Todo problema que eu tive com Giselda foi ruindade minha. Nunca vi. Pedro, glória a Deus por isso.
veio de uma família difícil como eu vim, lutas. Então tem pessoas que, e meu temperamento, que Deus teve que trabalhar comigo. Eu nunca ganhei nada. E quando eu falei que eu estava esse romance com Giselda, nós dois lutando para conseguir. Ela fazia cartão de papel vegetal, furando de um por um, cheio de calo. E eu saía vendendo em moscado nas lojas. E levava o irmão dela, Gideone, que era braçudo, lutador de karatê, que não pagava, você paga, que ele luta karatê. Comprou nossos móveis com cartão, papel vegetal. Aí a gente vê algumas pessoas que ganham tudo, cara. Tem nem que ficar quieto, deixa Deus agir. Deus tem uma maneira de trabalhar com cada vaso, amém, gente? E tem uns vasos que tem que fazer igual o irmão que congregava conosco aqui, o irmão Adão. Quando eu estava pregando assim, de repente ele falava assim: bate papai, bate papai. Eu não entendi o que ele estava falando. Quando eu pregava uma mensagem dura: ei, Deus está moldando você, irmão, você é um homem muito bruto, bate mais papai. Escuta, você é vaso de Deus, mas esse Deus que te chamou como vaso, Ele vai trabalhar, depende do seu caráter. Tem pessoas que são dóceis, fala a verdade. Moço, tem pessoas que elas têm assim, aquela doçura. Giane e sua turma, meu Deus do céu. Ô Fátima, bora dar um jeito de fazer Giane ficar com raiva, assim, com raiva, sabe, com raiva. Tem umas pessoas que elas têm umas coisas assim ruins, que elas externalizam demais. Já tem outras que guardam no interior, é ou não é? Então você está aqui nessa noite, você é vaso de Deus, e Deus está me usando para dizer para você essa noite: minha filha, meu filho, este problema é porque eu estou agindo na tua vida. Muitas vezes Deus tem de tirar os toquinhos, tirar as pedrinhas, os pedregulhozinhos. A Bíblia diz que Deus levou Jeremias, em Jeremias 18, em Ezequiel 18, levou Jeremias, Ezequiel não, em Jeremias mesmo, em Jeremias, levou na casa do oleiro, e mandou Jeremias ficar olhando para o oleiro. Ele ficava olhando aquele oleiro, fazendo aquele vaso, naquela roda, e aí o vaso vinha, estava prontinho. De repente ele resolvia quebrar aquele vaso de novo, e refazer tudo de novo. Quando Jeremias estava olhando, Deus disse para Jeremias: Jeremias, por acaso eu não posso fazer isso com a minha casa, com Israel? É isso que eu estou fazendo, Jeremias. Porque Jeremias tem um apelido engraçado. A ideia de Jeremias é chorão. Eu não sei se tem algum Jeremias aqui, desculpa meu irmão, mas chorão. Jeremias chorava demais, reclamava, murmurava, e Deus falou assim: eu estou tratando do meu povo, Jeremias. Então, meu irmão, querida irmã, Deus está burilando você. Deus está tirando como oleiro por excelência alguns toquinhos, algumas pedrinhas. Muitas vezes tem aquele vaso que aquele cara, o oleiro está fazendo. Aí de repente ele viu lá uma palhazinha muito avantajada, uma pedrinha, um toquinho aqui, e ele tenta tirar com a pinça, não consegue, o buraco é grande demais, não tem como consertar. Ele tira, faz de novo, pega aquela argila um pouco mais molhada e começa então a moldar aquele vaso. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Porque para Ele enchermos do Espírito Santo, Ele quer nos preparar, Ele quer nos moldar. Para todas as vezes que nós abrimos a boca para falar dEle, a pessoa pode falar assim: eu vou ouvir o que Ele está dizendo, porque a vida dele mudou. Fala comigo, vasos de Deus. Olha, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu o quê? E outra coisa, meu irmão, quem vê cara não vê coração. De repente ele fala assim: poxa, meu Deus do céu, oh Deus, como que o Senhor permite acontecer uma coisa dessa com este homem? Este homem é um homem maravilhoso. Meu Deus, esse homem, ele é um santo. Você vê apenas o quê? Tá ligado? Você quer ver um cara da Bíblia que era invocado? Jó. Olha o que Jó fala com Deus: Deus, coloca entre eu e ti uma virgem, uma mulher. Coloca entre nós dois, Deus. Se eu pelo menos olhei para ela com cobiça. Está entendendo? Tem gente que é assim. Ó Deus, inclusive Deus, eu coloco lá em casa
Enche a geladeira, Deus. Eu sou um homem, sabe, Deus, bom. Deus está olhando para ele. Eu sou um homem bom, Deus. Deus, sabe uma coisa? Eu nunca traí bem. Como é que é? Eu nunca, Deus, traí bem, nem no pensamento. Eu até acredito mesmo. Humberto, tem homem assim. Tem homem que ele é atrapalhado. Ele pode ver uma mulher com aquelas bucas, igual lá na Arábia, ele já fica perturbado. Já tem outro, meu irmão, que pode aparecer aí, olha, quem é aí? Gisela Bündchen, daquele jeito. A Marquezine, Marquezine? Bruna. Lindinha, né? Pois é, que eu estava falando com você mesmo. Já tem aquele perturbado. Mas peraí, O que eu quero dizer, irmão, o que eu quero colocar para você é que tem hora que a gente fala isso. Não aconteceu contigo isso? Isso me curou. E o que eu estou pregando aqui não é que o Espírito Santo me revelou, não. Eu ouvi de um pastor, grande homem de Deus, pastor Ivênio, que vivia um dilema com seu filho, que era um autista, é ainda autista. E sabe o que ele fala? Ele esteve aqui, irmãos claros. Ele falava assim: olha, Deus me tratou usando a enfermidade deste menino. Claro que Deus permite algumas coisas, e a gente fica pensando igual Jó. Nossa, mas Jó, Deus, a Bíblia fala que Jó era um homem justo, íntegro, o que mais? Temente a Deus e desviava de quê? A Bíblia não disse que Jó era perfeito. Só teve um que foi perfeito, Jesus. Aí a gente fica olhando para o texto bíblico lá na tradução do hebraico, e como é a tradução para a linguagem nossa aqui, né? Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Aí a gente pergunta: mas Deus, mas como é que pode esse homem? Mas só que depois, quando você vai terminando lendo, tem um momento que você vai ver que Jó tinha um orgulho. Como que um homem chega perante Deus? Deus, coloca entre eu e ti uma virgem, uma mulher, se eu pelo menos cobicei, para que ela me acuse. Está entendendo, irmão? Cada um de nós tem a sua luta, cada um de nós tem as suas malquerências dentro de nós, cada um de nós aí tem o seu problema, e Deus vai trabalhar com o vaso de acordo com a sua realidade interior, de acordo com a sua criação, de acordo, ou de repente é uma pessoa que já nasceu dando trabalho. Já viu gente assim? Tem gente que já nasce dando trabalho, sabia disso? Sabia ou não? Tem gente que já nasceu já andando, jogando pedra nos outros. Por exemplo, uma coisa eu coloquei no livro, eu não entendia. Eu fico assim: meu Deus do céu, será que... Sabe o que eu fazia lá em casa? Eu pegava um estilingue, eu arrumava um tanto de bola de gude, porque eu vendia picolé. Olha o que eu fazia. Quando eu não ia na olaria, pegava a argila, colocava lá em casa no forno e fazia uns coiozão desse tamanho, de barro. Aí eu levantava bem cedinho, mas assim, estava escuro, pegava o estilingue, ou com bola de gude, ou então com esse coiô feito de massa, jogava nas casas das pessoas. Joel, que negócio é esse? Tem gente que nasce assim, dando trabalho. Tem outros que nascem, nossa. E outra coisa, hein? Não fique julgando a pessoa. Muitas vezes você fala assim: poxa vida, essa menina é dedicada aos estudos, essa menina, cuidado, viu, pai? E permita-me dizer isso aqui: quem sabe aquele filho que deu mais trabalho é o filho que vai ser bênção no futuro. Não que eu estou desclassificando o outro, porque, meu irmão, Deus, quando Ele age na vida de alguém, Ele transforma, faz um vaso, muda, molda, faz como fez com Moisés. Não sei se vocês sabem, Moisés, 40 anos, depois mais 40 lá com seu sogro, Moisés foi para lá para libertar o povo. Quantos anos? 80, mais 40, 120. Tem gente, meu irmão, que só vai melhorar depois de 50. Ah, pastor, meu marido ele está com 40, falta 10 ainda. Pois é, irmão, aguenta na mão. E outra coisa, é melhor, eu digo isso, é melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com meus erros, hein?
Por isso, de vez em quando eu falo com Deus: Deus, ô Senhor, tem misericórdia do Senhor. Se o Senhor for, olha para você ver, se o Senhor for tratar comigo, Senhor, pô, me avisa antes, dá uma colherzinha de chá. Porque nós temos medo da disciplina do nosso papai, do nosso pastor, do nosso Deus que nos escolheu. Eu gosto de citar sempre isso aqui, o que eu ouvi do grande reformador Martinho Lutero, quando ele diz o seguinte: o cristão não conhecerá a santidade de Deus, a menos que ele passe pelo cadinho da provação. O que era cadinho? Pesquise no Gugão lá, viu? O cadinho era um objeto bem grande, onde colocava fogo, e aí colocava lá dentro o ouro, e aquilo, ele recebia uma temperatura de não sei quantos mil graus centígrados, um objeto muito bem preparado, com argila muito bem preparada. E aí colocava aquele ouro ali e ele derretia, aquele cadinho. Tem horas que Deus vai permitir o forno da provação, vai permitir a luta, vai permitir uma dificuldade, vai deixar você ficar desempregado para que você valorize aquilo que você tem. E permita-me dizer aqui, gente, estamos vivendo época de crise, estamos. Por favor, eu quero fazer essa oração contigo aqui hoje. Agradeça a Deus pelo seu emprego, irmão. Tem gente procurando emprego aqui na escola nossa para ganhar meio salário. Não, vocês me pagam meio salário. Agradeça a Deus porque você tem um emprego. Agradeça a Deus porque você está estudando, fazendo a faculdade. Porque a ingratidão, presta atenção, a ingratidão no coração seu, a ingratidão vai atrair maldição sobre tua vida. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai o quê? Graças. Agradeça a Deus pelo emprego do seu marido. Agradeça a Deus pelo trabalho. Olha, ficamos sabendo esses dias, e está aí na internet, né? Está aí na cidade, no jornal, uma grande médica, com um tempo no hospital nosso aí, foi demitida. Sabe o que eu tenho aprendido? E eu aprendi com líderes, grandes homens de Deus que já passaram para a gente. E com a vida, com 53 anos, você começa a aprender muita coisa. E entre muitas coisas que eu aprendi, no mundo, presta atenção, no mundo nada é seguro, exceto a sua garantia da sua salvação. Um engenheiro da Petrobras de BH, um homem que ganhava um salário na época, você está doido, 25 anos, foi demitido. E quando ele foi demitido, ele endoidou o cabeção. Porque tem gente que ganha salário 10 mil, 5, 15 mil, ganha não sei quanto, mas não está sabendo usar. E o que ele fez? Ele só tinha um apartamento. Ele tinha olha como é que um cara que ganha como se fosse hoje uns 60 mil, sei lá, tinha um apartamento e gastava com viagens, tudo bem. Foi demitido. Nada neste mundo é seguro, irmão. Para falar a verdade com você, olha para cá um pouquinho. Nem seu casamento é seguro. Ai, está repreendido, pastor. Nem seu casamento. Pega com Deus. E você que é casada, não fica tirando onda não, viu? Cuida direito do seu maridinho, dá um cheiro nele, cuida dele, cuida também da sua esposinha, viu? Nada neste mundo é seguro. A única segurança que nós temos neste mundo, pastor Eugênio, você está passando medo da gente. Que medo, irmão? E outra coisa, esta teologia triunfalista de Donald Trump, sabia que Donald Trump é evangélico, né? Sabia não? É. Daquelas igrejas de Reagan, eu determino. Pá! O Trump, nome engraçado, Trump, né? Trump. Nada é seguro. E essa crise que você está vivendo, presta atenção, cuide do que você tem. Agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelas minhas filhas. Vocês não sabem como eu agradeço a Deus por essa igreja. Está com medo de perder o emprego aqui na igreja, pastor? Não, medo não tem não, quem cuida de mim é Deus. Mas eu tenho essa igreja aqui, eu tenho esse meu trabalho aqui com muita consideração, amém?
Tem pastor que xinga a igreja. Vocês não prestam, bando de povo miserável. Para que isso? Vamos começar a terminar para a gente orar. Presta atenção. Fala comigo, vaso de Deus. Seja e não. Seja grato a Deus, meu irmão. Eu quero perguntar a você, por que você chegou aqui hoje com a cara fechada? Com raiva? Meu irmão, você está vendo? Você está enxergando? Você tem duas pernas. Por que você chegou aqui meio emburrado hoje? Então nessa noite é importante falar assim: Deus me perdoe, Senhor, porque nós temos a tendência maligna, ruim, de ficar murmurando, reclamando. Uma coisinha boba acontece com a gente. Em raiva, pastor Eugênio, eu fui arrancar o carro lá, uma mulher barbeira, também, né, loura, bateu no meu carro. Meu irmão, alguém machucou, quebrou a boca? Não. Tem gente, meu irmão, tem gente que vai, o carro bateu, ele já vai ver, peraí, nem olha a pessoa. Essa sociedade nós estamos vivendo líquida, essa sociedade que as pessoas passaram a ser objetos. Nós estamos amando as coisas, numa sociedade consumista e desprezando as pessoas. Presta atenção, vamos ter o coração, sabe de quem? De Davi. E eu termino com esta palavra sobre Davi. Uma coisa que me intrigou quando eu cheguei para a igreja, quando eu ouvia dizendo que Davi adulterou, queria dar um jeito no seu adultério, não conseguiu, escreveu um bilhetinho, não tinha naquela época Facebook, não tinha nada, não tinha e-mail, Zap, não tinha, mandou um bilhetinho, só ela entrega para o meu comandante, e lá estava escrito: coloque Urias na batalha, de frente, para ele morrer. O rei mandou, acabou mesmo, mata mesmo. Mandou matar o marido da mulher. E eu ficava intrigado: meu Deus, como que um cara adultera com a mulher do cidadão, manda matar a mulher do cidadão, fica com a mulher dele? Ah não, Deus, esse Deus é um Deus confuso demais. E sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Ele chegou diante de Deus: Deus, eu sou miserável, compadeça de mim, Senhor, segundo a sua benignidade. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, nenhum de nós que está aqui, que é vaso de Deus, está isento de pecar. O que nós não podemos fazer é programar o erro. Ainda que Deus escreve na Bíblia dizendo: não pequeis, ainda que Deus dá uma ordem para que nós sejamos perfeitos como Jesus foi, mas como Deus, Ele sabe que nenhum de nós que está aqui consegue ser perfeito, ficar sem pecar. Então o que Deus espera de mim e de você não é que nós jamais iremos pecar, mas o que Deus espera de mim e de você é quando a gente pecar: Deus, estou aqui, sua bucha, compadeça-te de mim, Senhor. A diferença entre Jó e Davi: Jó queria colocar alguém lá entre Deus e ele, uma virgem lá, uma mulher. Vê aí, Deus, julga aí. Olha, presta atenção. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar. Esses dias eu fui chamado para visitar uma menina de programa. Eu a visitei, fui orar por ela. Mas eu fiquei impressionado. O respeito daquela mulher ali, é doente, uma moça bonita, linda. Converse depois com algum travesti, com esse pessoal que está aí, que você de vez em quando fica assim, ó, vixe, meu Deus do céu, misericórdia. Se você fosse, se você não tiver cuidado, você, ó, é porque a gente é santo demais, irmão. Não julga a pessoa pela aparência, amém, irmão? Porque talvez o teu coração está pior do que aquela pessoa. Talvez aquela pessoa está pedindo misericórdia e graça. A mãe dessa menina falou assim: pastor Eugênio, o senhor visita a minha filha? O senhor vai na casa? Eu falei: é para já. Entendeu? De repente essa pessoa que todos apedrejam,
Muitas vezes nós fazemos iguais os fariseus. Está aí Jesus. Se Jesus falasse assim: olha, mata, cadê o amor de Jesus? Se Jesus falasse assim: não, não mata não, eles matavam Jesus e a mulher. Não é assim? O que Jesus fez? Ficou escrevendo. Primeira coisa que Jesus fez, ele silenciou. Fala comigo, silenciou. Antes de você julgar alguém por um pecado que cometeu, seja um adúltero, um adulto, um cara terrível, antes, silencie. Amém? Porque você não sabe o que está por trás das cortinas da alma de alguém. Eu quero desafiar você. Os Adailson da vida e gosta de assistir filme. Está lançando dia 8 de dezembro um livro, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. O filme, baseado no best-seller dele, O Vendedor de Sonhos. Este filme, tremendo, já está anunciando já aí. E eu tenho aprendido com Augusto Cury, psiquiatra, um ex-ateu que converteu a Jesus. E ele tem me ensinado, por trás da história de alguém que sofre, que você julga, há ali uma pessoa que está precisando de ser amada, valorizada, cuidada. Amém, gente? Nós não somos nada. Então, que nós sejamos não como Jó. Eu tinha eu gostava de citar Jó, mas eu esqueci de ver esse lado de Jó. Por isso no final ele fala assim: Deus, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Tem hora que Deus tem que permitir a gente passar uma luta, um problema, ir para o pó da terra, e quem sabe até comer, até que eu possa falar assim: meu Deus, agora eu te conheço. E eu fico com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E era segundo o coração de Deus porque tinha um coração derretido, quebrantado. Conhecia Deus, experimentou Deus, mas pecou mesmo tendo Deus. E Deus o considerou como um homem segundo o coração dele, para nos ensinar que nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós é perfeito, é santo, se não for a graça dele sobre nós. Glorificado seja o nome dele. E nessa noite ele quer te encher de graça do Espírito dele, para te dar um renovo, para que você entenda como Paulo, ou melhor, Saulo entendeu. Quando Ananias chegou, interessante, eu gosto dessa parte. Quando Ananias chegou, ele diz assim: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou aqui para que recuperes a vista e fique o quê? Cheio do Espírito. E a Bíblia diz que caíram dos olhos de Saulo umas escamas. Talvez você está aqui nessa noite, você que me ouve, existem aí algumas escamas nos seus olhos. Oh meu Deus, não faz isso não. Que Deus me dê graça dentro de você. Nós começamos aqui, aí a gente começa a ficar religioso, presbiteriano, não é assim? Eu sou presbiteriano. Para com isso, uma coisa feia. Ave Maria, por favor. Faz um negócio desse não. Eu estava viajando no lugar aí, encostou perto de mim um pastor, até para conversar com a gente. Oi, reverendo. Oi, irmão. E eu todo largadão, né? De qual sino, presbitério, o reverendo faz parte. Aí eu sou lá do Vale da Miséria, aquele lugar lá. Porque a gente começa a vir para a igreja, aí você vem para a igreja aqui, começa a criar aquela crosta. O pessoal do louvor, cuidado. Nós pastores, presbíteros, você está entendendo? A gente começa a criar aquela crosta, e a gente começa a criar aquela religiosidade, aquelas escamas nos olhos, julgamos todo mundo, condenamos todo mundo, e não deixamos espaço para as pessoas. E é nesse momento que Deus, o Espírito dele, quer arrancar dos nossos olhos as escamas. Um dia ele fez comigo isso, e sempre faz. Vamos ficar em pé, vamos orar? Fala comigo, vaso de Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Cadê Saulinho lá? Bota tocar uma música ali, benção. Gabriel. Eu acho que dom maior, nem sei como é que toca esse negócio no teclado.
que dá o maior dá, né? Eu quero ser. Enquanto nós vamos cantar essa música, eu quero fazer um desafio, você que está aí, para você vir aqui e nós ajoelhar juntos. Talvez Deus não falou com você aquilo que você queria ouvir, mas aquilo que eu compartilhei, Deus ministrou teu coração de uma maneira diferente, e Ele quer falar contigo nessa noite, ou melhor, Ele falou contigo que Ele, você é um vaso. Essa tua luta, esse teu problema, essa tua enfermidade, tem hora que Deus permite, não sei isso aqui, tem horas que Deus permite uma luta da gente, sabe para quê? Para fortalecer a fé de alguém. Tem hora que a pessoa adoece de enfermidade, é para fortalecer outros, sabia disso? Essa luta que você está enfrentando, seus filhos estão vendo, e ao seus filhos verem, a fé deles vão sendo fortalecidas. Quando o irmão Joel fala aqui da mãe dele, sempre, eu a conheci, apesar de um pouco distante, a enfermidade dela, mas eu creio que ela foi um exemplo para eles. A minha mãe está com 81 anos de idade, converteu já bem depois meu pai faleceu, mas a luta, as dificuldades da minha mãe me fez ver a vida com outros olhos. Você está entendendo o que eu estou falando com vocês? Talvez o seu problema, minha irmã, é para ajudar teus filhos, o teu marido, para ajudar e fortalecer outros. É o que Deus fala. Isso, notifique, fala com os outros. Há mais alguém que quer vir? Eu quero pedir à igreja, se alguém mais quiser vir, tem a oportunidade de vir aqui à frente. Ah, pastor, eu vou ficar aqui no banco mesmo. Não, irmão, seja humilde. Eu aprendi uma coisa: se Deus está usando o pastor chamando, vá lá. Hein? A luta com o teu filho, esta enfermidade, esta crise que você está enfrentando, hein? Deus está moldando você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, filha, que é Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você. Quantas vezes você tem gemido a dor na alma, praticamente só, mas nessa noite o Senhor está me usando para dizer para você: é Ele que cuida de você. Ele está ao teu redor. Ele está ao teu redor cuidando de você. Ele não te desampara. A Bíblia diz que ainda que o meu pai, a minha mãe me abandone, me desampara, o Senhor me acolhe. Seu marido não deu conta do recado, seu filho não. Tudo desabou na tua vida, Deus está falando. Quero convidar a igreja para dar as mãos, para orar comigo. Dê as mãos, por favor, à igreja. Essa noite é muito especial. Ainda que uma pessoa for abençoada, a alma de alguém vale mais do que o mundo inteiro. E Deus está falando contigo. Por que tu queites na tua alma? Por quê? Por quê? Por que tanta interrogação? Por que tantas perguntas? Assim como Deus disse para Jó, Deus está falando com você nessa noite. Deixa eu cuidar de ti. O tempo aqui é pouco. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. A trombeta vai soar. Isso é uma palavra para o teu coração, para que você sinta consolado, consolada, irmã. Talvez você tenha falado com Deus: Senhor, quantos sonhos, quantos desejos, não consegui. Mas deixa o Senhor nessa noite encher o teu coração de paz. Talvez, eu sei que nessa noite, eu sei, tem gente aqui cansada, sabe? Quando o Joel introduziu no segundo ou terceiro cântico falando sobre isso, e eu senti na minha alma, eu ia pregar outra mensagem, e eu vi que na verdade tem gente aqui cansada, mas o
Senhor, o maravilhoso da tua vida, minha irmã, meu irmão, é porque você tem procurado o Senhor. Mas haverá paz em meio a este deserto, em meio a este vale que você está vivendo. Haverá paz, porque o príncipe da paz está contigo. É Ele que cuida de você, é Ele que te fortalece. E você que está aqui nessa noite, que talvez está bem com a sua esposa, com o seu marido, está bem, pelo amor de Deus, pelo menos ore comigo. Ajuda depois o seu colega no trabalho, pega essa palavra de hoje e ajude alguém que está sofrendo. Nós devemos ser aquelas pessoas, profetas, profetisas, os grandes mensageiros neste mundo, neste deserto da vida, para levar esperança, socorro a quantos que estão aflitos. Nós somos os restauradores de brechas, os endireitadores de veredas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós somos vasos do Senhor, e a oração que eu faço agora, comece a encher estes vasos. Encha o coração de renovo dessa irmã, desse irmão, desse jovem. Renove, Deus, traga esperança. Ainda que a terra está seca, desértica, há esperança. Ainda que a árvore caiu no chão, mas há esperança. Há esperança, Senhor. Nós queremos te pedir, renove cada pessoa que está aqui. Meu Deus, te peço nessa noite, cura. Comece, Espírito Santo, a ministrar cura na alma, no físico. Eu oro nessa noite por câncer, eu oro por problema dos rins, eu oro nessa noite para que o Senhor possa extirpar pedra nos rins, eu oro nessa noite para que o Senhor possa arrancar, Senhor, todo o mal que há, para a glória do teu nome. Se tu quiseres, tu podes tornar limpa essa mulher, como tu fizeste com aquela mulher com aquele fluxo de sangue, há 12 anos sofria. O Senhor pode endireitar este homem. E eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor traga aqui uma unção especial, de renovo, de alento. Tire do coração dessa menina a dúvida, tire do coração dessa mulher, dessa jovem senhora, toda perturbação. Nós cremos na tua palavra, nós como vaso do Senhor te pedimos, oleiro, trate conosco, tenha misericórdia. Comece a jogar por terra agora as escamas desta religiosidade, deste apego à placa de igreja, deste apego a conceitos que já se tornaram enrijecidos dentro de nós. Nós queremos ficar leves, Senhor. Nós queremos desbraçarmos de todo esse peso que impede nossos olhos de ver o Senhor. Nós te pedimos perdão pela murmuração, te pedimos perdão porque quantas vezes qualquer coisinha que dá errado, a gente xinga. Me perdoe, Pai, nos perdoe nessa noite. E ao olhar para nós, Pai, não olhe pelos nossos pecados, pela ruindade que é em nós, por essa malquerência que é em nós, mas olhe para nós através da cruz, daquele sangue que foi derramado. Nós dependemos da tua graça, e se não fosse a tua graça, se não for a tua graça, nós desistiremos, nós não continuaremos seguindo em frente, nós voltaremos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, te agradecemos nessa noite nesse altar aqui, pela vida. Nos ajuda, papai, a celebrar a vida. Nos ajuda a cada vez que bebemos a água, que comemos uma pizza, que comemos um lanche, que tomamos um banho. Coloca, Espírito Santo, em nós um espírito de gratidão. Coloca em nós, Senhor, esse espírito de regozijo. E quando vier o mal, como disse o teu servo Jó, temos recebido de Deus o bem, e por que não podemos receber o mal?
O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Glorificado seja o teu nome. Toma, Senhor, as minhas filhas diante de ti. Tome a minha paixão, Giselda. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Toma essa igreja. Nós queremos ser vasos enchidos pela presença. Faça brilhar em nós a luz. Nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga comigo assim: Senhor Deus, eis aqui diante de ti. Eu quero ser um vaso. Trabalha em mim, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar em pé, irmão, assim. Você não sabe. Quem sabe nessa noite houve cura aqui física. Essa igreja, quantas curas já tiveram, não é? Alergia, enfermidades, tanta coisa já aconteceu por um simples fato, porque Deus quis. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer, Ele não faz, e nós continuamos com Ele. Porque para onde iremos nós? Para quem? Só Ele tem palavras de vida. Abra suas mãos assim. Eu vou orar e depois você vai fechar a mão e depois fazer esse gesto assim, olha, colocar no coração, viu? Tem nada, não aprendi isso. Eu não aprendi isso com nenhum lugar. Simplesmente, sempre nós fazíamos isso por uma questão didática, pedagógica, de fé. Deus é assim. Abra as mãos, eu vou orar por você. Deus, eis aí o teu povo com as mãos abertas, apenas como expressão didática, uma simbologia de que depende do Senhor. Que essa pessoa leve nas mãos agora algo, Senhor. Quem sabe a cura. Coloque nos seus lábios um espírito de louvor e gratidão. Quem sabe essa pessoa vai levar e o Senhor possa colocar em suas mãos a direção. Vem buscar uma resposta, responda. Quem sabe essa pessoa vai levar daqui agora um sorriso, porque entrou aqui com raiva daquele que aconteceu. Ou talvez alguém vai sair daqui dessa noite com o espírito de louvor, dizendo: Deus me mostrou algo. Eu declaro isso, minha irmã, em nome de Jesus. Agora pega a mão assim, coloca no coração, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Vai em paz, Deus te abençoe. Lá fora tem um cafezinho gostoso, hein? Perdoar é um dos mais nobres gestos de que é capaz o ser humano, e também um dos mais difíceis. Quem sabe perdoar praticamente atingiu a perfeição, pois viver sem ódio, sem mágoa, livre de todo ressentimento, é possuir a verdadeira sabedoria de viver. Acima de tudo, quem sabe perdoar compreende de modo pleno uma das maiores necessidades do ser humano: ser perdoado sempre. Se errar faz parte da fraqueza humana, ser perdoado é o único caminho para ser redimido do erro. Quem não recebe o perdão praticamente está impossibilitado de se recuperar. Negar o perdão é condenar o que errou a permanecer no erro. O que é perdoar? É admitir que a fraqueza humana esteja sempre presente, mesmo na pessoa que vive na mais reta intenção, e que o erro de hoje necessariamente não se repetirá amanhã. Assim, perdoar é oferecer à pessoa um crédito de confiança. Você errou, eu perdoo. Ofereço-lhe uma nova oportunidade. Aquilo que você fez não existe mais. Você é uma nova criatura com nova chance. Como é bom, no momento de fraqueza, receber uma nova oportunidade. Ter gente que confia em nossa recuperação. Quando um pai perdoa ao filho o erro cometido, lhe está dizendo exatamente isso: meu filho, você errou, mas você pode ser diferente. Conte comigo. Por outro lado, não o perdoando,
estará dizendo: meu filho, você não tem jeito mesmo, não conte mais comigo. É o caminho mais fácil para fazer com que o filho não lute mais para superar as próprias limitações. É condená-lo a repetir o erro. Todos nós, praticamente, já vivemos esta gratificante experiência de termos sido perdoados em momentos de fraqueza. Foi esse perdão fraterno que nos deu ânimo para reiniciar o caminho. Por outro lado, também já passamos pela dolorosa experiência de termos errado e não recebido o perdão reanimador. Foi muito difícil, então, recolher forças para recomeçar. Pareceu até que os outros tinham prazer em que permanecêssemos no erro, em nos ver atolando sempre mais. Perdoar é reconhecer a quase infinita capacidade do ser humano de se regenerar. Por pior que alguém seja, a chama da bondade nele não está extinta. Basta um pequeno sopro e a chama brilha com força. Transforma-se em labareda. Assim como ninguém é totalmente bom, perdoar é participar da misericórdia divina que faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Quanto maior o pecado, mais intensa a presença amorosa de Deus. Saber perdoar é ser capaz de realizar o mais divino dos gestos para com o ser humano, o gesto do perdão.